Muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês, meus caros amigos. E continuando aqui em Israel, nós estamos naquela, digamos, etapa final, né? Porque amanhã nós teremos o grande dia do cenáculo, quando estaremos ao vivo, transmitindo para todo mundo, todo o planeta, aquilo que Deus nos tem confirmado, aquilo que Deus tem falado conosco a respeito do Espírito Santo, que é a oportunidade para que todo mundo possa ser cheio do Espírito Santo. Claro, todo mundo que crê, né? Todo mundo que se entrega, todo mundo que se submete à palavra de Deus. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados quer dizer felizes, bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre do espírito é a pessoa humilde, que se sujeita à palavra de Deus. Pessoa verdadeiramente que se torna como servo, humilde, para receber aquilo que Deus tem para dar. Quando Jesus tomou uma criança no colo, nos braços, ele disse: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, o reino dos céus como uma criança, jamais pode entrar nele. Então, uma criança inocente, pura, essa criança é humilde de espírito. Então, nós sabemos que felizes são aqueles que têm essa humildade para aceitar tudo que Deus fala, tudo, 100%, incondicionalmente, sem questionamento. Ela recebe tudo aquilo que Deus tem para dar na sua palavra. Então ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós temos várias vezes que Jesus fala em reino de Deus e outras vezes ele fala reino dos céus. Qual é a diferença, o bispo? O reino de Deus, quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e se submete ao Senhor Jesus 100%, então ela entra no reino de Deus. Esse reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, aqui na terra. A igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus. Então, quando Jesus veio, ele veio para o que era seus, para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então, ele foi para aqueles que o aceitam. E quem o aceita entra no reino de Deus, que é o reino do Senhor Jesus. Então, passa a viver sujeito à palavra dele, ao pensamento dele, à vontade dele. É o reino de Deus. Jesus veio para reinar, não neste mundo, mas reinar na mente, nos corações daqueles que se submetem a ele. Esse é o reino de Deus. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Lembra que nós falamos anteontem, Jesus falando que, perguntando aos discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem? Quem vocês acham que eu sou? Então, o Espírito Santo revelou a Pedro, dizendo assim: olha, tu és o Cristo, quer dizer, o Messias, aquele que estava para vir. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é uma revelação
para as pessoas que são humildes de espírito. Agora, ele fala do reino dos céus. O reino de Deus foi inaugurado pelo Senhor Jesus quando veio ao mundo. Mas o reino dos céus foi inaugurado depois que veio o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, depois o reino dos céus. Então, para você entrar no reino dos céus, você tem que passar pelo reino de Deus. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, então, na vida dela, é inaugurado o reino dos céus. Então, ela recebe o reino dos céus dentro de si. É por essa razão que você vê nos testemunhos que nós temos colocado, que a pessoa diz assim, olha, a minha vida era assim, não tinha mais jeito, era imprestável. Mas desde o momento que eu recebi o Espírito Santo, então eu comecei uma vida nova. Eu passei a ter paz e alegria. A alegria. Então, veja só, você pode distinguir o reino de Deus do reino dos céus. O reino de Deus é quem aceita o Senhor Jesus, se submete ao Senhor Jesus com humildade, a sua palavra, segue a sua palavra. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que é Jesus quem dá o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então Jesus batiza com o Espírito Santo para garantir que aquelas pessoas não venham perder a salvação, venham se manter na fé até o fim, quando elas vão passar para a eternidade. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o reino dos céus desce até ela. O Espírito Santo é o reino dos céus dentro de nós. Então, você vê a diferença entre aqueles que creem e aqueles que dizem crer. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, de verdade, ela entra no reino de Deus. E então, o Espírito Santo, dado pelo Senhor Jesus, quem dá o Espírito Santo é Jesus, ele faz com que aquela pessoa seja batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito dele, e aquela pessoa, então, se transforma numa fonte. Por quê? Porque ela é o reino dos céus, o reino dos céus está lá dentro dela. Compreende, amiga e meu amigo? Então, quando você vê um crente, uma pessoa que diz crer no Senhor Jesus, mas uma vida pífia, sem graça, insossa, é porque essa pessoa não entrou no reino dos céus. O reino dos céus não está dentro dela. Ela pode até estar no reino de Deus, seguindo Jesus ali, vivendo uma vida pautada na palavra de Deus, não vivendo no pecado. Mas se ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o reino dos céus. E aí a vida dela não é a mesma quando ela começou no reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra. Mas o rei é um só, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Muito, muito glorioso isso, muito glorioso isso. Então você vê que há doutrinas evangélicas que dizem que quando a pessoa é batizada nas águas, automaticamente ela é batizada com o Espírito Santo. Deveria ser, mas não é. Na prática, não é. Por quê? Porque nem todos os que são batizados nas águas verdadeiramente são salvos, porque eles cumprem apenas uma obrigação religiosa. Elas entram pecadoras secas e saem pecadoras molhadas. É fato, é verdade que quando a pessoa vai para o batismo nas águas, determinando morrer para esse mundo, abrir mão do reino deste mundo, aí sim,
vai valer. Quando ela entra no batismo nas águas, ela está no reino do mundo. Mas ao sair do batismo nas águas, ela sai no reino de Deus. E quando ela recebe o Espírito Santo, aí é o reino dos céus que é instalado dentro dela. Então Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os humildes, os pobres, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Então, amanhã nós estaremos ministrando, orando, estendendo as mãos para todos os que estiverem, também estendendo as mãos para o cenáculo, onde começou um novo reino aqui nesta terra, o reino dos céus, com a presença efetiva do Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo, então você vai entender melhor o que eu estou falando. Se você não tem o Espírito Santo e questiona, é porque você, com certeza, não conhece o reino dos céus. Tá bom? Amanhã, às 10 da manhã, horário de Brasília, ao vivo, diretamente do cenáculo aqui em Jerusalém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.